Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Eu desejo que hoje a gente venha ter um dia abençoado na presença do Senhor. Eu vou começar já orando para a gente abrir esse nosso momento da nossa devocional e entender um pouco melhor do que o Senhor tem para a gente hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu dou início, Senhor, a esse momento de devocional, a esse momento, Pai, de comunhão, a esse momento onde a Tua palavra, Senhor, ela vai gerar em nós mudança e transformação, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, que não fique nas minhas palavras, que não fique somente naquilo que eu sei, que eu acredito, Pai, mas que venha ser as Tuas palavras a convencer, Pai, a confrontar, Senhor, que venha ser as Tuas palavras a confortar também, Senhor, que venha ser as Tuas palavras, Pai, a penetrar no íntimo, no coração, no profundo, onde a psicologia, onde remédio, onde nada, Senhor, da medicina humana alcança, mas a Tua palavra, Senhor, ela alcança, ela muda, Pai, ela transforma. Por isso, Senhor, toca, Pai, no mais íntimo do nosso ser, Senhor, nesta manhã, Pai. E faça, Senhor, a Tua vontade em nós. Nos ajuda a cumprir a Tua vontade, Senhor, a entender a Tua vontade e não nos deixar perdidos, Pai. Senhor, nos orienta através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, continuando falando sobre fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, que é um só. A gente fala, os frutos do Espírito. Não, é um único fruto com todas essas qualidades, né? Com todos esses ingredientes que o fruto do Espírito tem. E como eu falei ontem, ele é um fruto do Espírito. Eu só consigo gerar esse fruto se eu estiver no Espírito. Deixa eu arrumar aqui. Se eu estiver no Espírito, se eu tiver nascido de novo, né? Se eu deixar o velho homem, se eu deixar a velha natureza e nascer de novo. Só assim eu vou conseguir gerar esse fruto que é do Espírito. E hoje eu vou falar sobre benignidade. Eu até anotei aqui algumas coisas, né? O significado de benignidade. Benignidade é bondade expressa com gentileza. Benignidade está relacionado ao caráter de uma pessoa, gentileza, atos de serviço, capacidade de perdoar, não ameaçador, não maligno. Aqui está a definição, né, da palavra benignidade. A gente tem o costume, né, de falar assim, o fruto do Espírito é amor, é paz, longanimidade, benignidade, mas a gente nem sabe, né? O que é. A gente fala assim, não vai nem dar uma pesquisadinha para saber o que é. E benignidade é o quê? É os meus serviços. É aquilo que eu faço para o outro. É a minha gentileza. É o meu carinho com o próximo. É o meu olhar mais profundo para o outro, sabe? Quando a gente encontra alguém muito esbravejando, muito bravo, muito nervoso, qual é a nossa atitude? Eu sou benigno ou eu sou maligno? Eu reajo àquilo que o outro está me oferecendo como? Eu dou de volta o que ele me deu? Ou eu sou capaz de ser benigno e olhar para aquela pessoa como um ser humano e falar, não, realmente ele pode estar passando por um dia difícil, né? Tem um testemunho aí do Thiago Brunet, né, que fez bastante sucesso um tempo atrás, dele falando que ele estava com a esposa dele no aeroporto, e aí a moça atendendo muito mal os dois, e a esposa dele já queria chamar o gerente para reclamar, e ele fala assim, não, talvez essa pessoa tá num dia mal, talvez ela tenha uma conta para pagar e ela não tá conseguindo, né, sabe que não vai dar conta, talvez ela brigou com o marido, a gente não sabe. E aí diz que essa moça chega na mesa e ele constrange ela com uma palavra de amor, né? Ele fala assim, muito obrigado pelo seu servir. Ali ela desmonta, ela desarma, né? E diz dele no testemunho que ele já começa a introduzir a Cristo nela, a falar sobre Jesus para ela. E ali ela se rende. Então, olha o que uma atitude simples
do nosso dia a dia pode gerar no outro, né? Se eu tenho benignidade, está enraizado no meu caráter. É os meus atos de servir expresso em bondade, né? Que não é benignidade. Amanhã eu vou falar sobre bondade. Mas benignidade está relacionado ao que é ao que é o meu caráter, aquilo que eu tenho para oferecer, independente se o outro está ou não no dia bom, independente se o outro me tratou bem ou não. Eu tenho benignidade para oferecer. É fácil? Não é. Não é fácil. Isso tem que ser gerado no espírito. Nós, de nós mesmos, nós não queremos ser bons, né? A nossa raiz é o contrário. A gente é o oposto, a gente é maligno, né? A gente quer ser maligno, a gente quer reagir e tratar o outro conforme ele nos tratou. A gente não quer dar para o outro benignidade. Ah, você foi ríspido comigo, eu vou ser ríspido com você. Ah, você falou de tal forma comigo, eu vou falar de tal forma com você. É a nossa natureza, é do nosso natural. Mas o fruto, ele é do espírito. Então, benignidade tem que ser gerado no espírito. Eu tenho que permitir o espírito me conduzir a esse lugar de ser benigno com as pessoas. Eu até anotei aqui uma frase também que é assim, ó. Serviço. Isso daqui é uma das definições, tá? Que você dá um Google lá, é uma das definições, aparece um monte. Serviço, incentivo ou socorro prestado ao outro, movido unicamente por amor. Ou seja, eu me movo em servir o outro, eu me movo em servir o meu esposo, a minha igreja, os meus filhos, os meus amigos. Eu me movo em prestar serviços para ele, atitudes de serviço para eles, por amor. E quando eu falo de serviços, não é somente de, eu vou limpar a igreja, eu vou fazer tal coisa. Não, às vezes é uma gentileza. Sabe, às vezes a pessoa só precisa, talvez, de um lencinho. Tá chorando, você vai lá e entrega um lencinho. Às vezes a pessoa só precisa o quê? De um sorriso. Seja gentil. Oi, tudo bem? Como você tá? Mostra empatia. É gentileza. Benignidade é exatamente isso. É gentileza. É você ser gentil com o próximo. E eu orando, o Senhor, ele me tocou numa passagem que eu vou ler aqui para vocês, tá? Tá em Gênesis 24, 15. O encontro de Rebeca. Eu vou ler o 17. Vamos lá. 24, 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez para o poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Mais anteriormente aqui, né, em Gênesis 24, fala que o servo pegou 10 camelos. Então, Rebeca, ela deu de beber para 10 camelos, sem que ninguém pedisse nada para ela. Ela teve benignidade, ela teve um olhar para a necessidade do próximo. E às vezes nos falta, né, esse olhar. Rebeca aqui foi resposta de oração, mas essa benignidade estava enraizada nela, né? Ele era um viajante, ele não tinha nada para oferecer para ela. Ele era um viajante. Ele estava ali como alguém que viajou, cansado, suado, estava ali e Rebeca não olhou para isso. Rebeca viu alguém com uma necessidade e ela, sabendo que ela poderia suprir essa necessidade, ela foi benigna com ele. Ela ofereceu além do que ele pediu, ela fez além, né? Então, assim que a gente venha olhar para o próximo, um olhar além, um olhar, talvez essa pessoa não tá bem hoje, deixa eu entregar minha benignidade para ela. Quem sabe com a minha benignidade, às vezes as pessoas elas estão tão malucas no dia a dia dela, tão atribulada, que às vezes você desmonta ela com uma palavra de amor, com uma palavra gentil, com uma palavra, às vezes a pessoa desarma,
né? E é bíblico, a palavra branda, né? A palavra branda desfaz o furor. Então, Deus, ele é sábio, porque a Bíblia se completa, né? Tem passagens que completam uma a outra. Então, a gente tem que olhar para o próximo com um olhar benigno. Rebeca deu além para esse servo. Ele não pediu, e eu anotei aqui também, quando o Senhor tocou no meu coração para trazer essa palavra, eu não lembrava mais onde eu tinha anotado. Ó, o cântaro de Rebeca tinha entre 12 litros, uma média, né? De 12 a 13 litros. Um camelo pode beber até 130 litros de água, o que equivale a 10 litros por minuto. Imagine um camelo vindo de uma viagem. E são 10 camelos. Rebeca, creio que ela passou horas pegando, era um cântaro pequeno, uma quantidade muito grande de água que ela tinha que oferecer para eles. Ela foi benigna. E a palavra fala, ela recebeu além do que ela sonhou. Além, muito além. Ela fez parte da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Ela colheu coisas por essa atitude dela que ela nem imaginava. Ela fez parte dessa promessa. Mas que a gente não venha olhar para o outro só no que o outro pode me oferecer, só no que ele pode me dar. Ah, eu trato com gentileza o meu gerente, porque afinal de contas o meu gerente, né? Ah, eu trato bem o meu líder. Ah, eu trato bem o fulano. Não. Então você não é benigno, você é seletivo. Você tem que tratar bem porque a benignidade está em você. E aí é gerado no Espírito. E aí é só o Senhor. É só o Senhor para gerar. Porque a nossa raiz é maligna. A nossa raiz não quer ser benigna. A nossa raiz, a gente só quer retribuir para o outro aquilo que ele nos dá. E se o outro me respondeu mal, eu quero responder mal. Se o outro me falou algo que não tá me descendo, eu também quero que ele engula também algo que eu tenho para despejar para ele. A gente não quer ser benigno. Como é difícil gerar esse atributo do fruto do Espírito. É muito difícil você ser benigno para alguém que não tem nada a te oferecer, para alguém que não é gentil, para alguém que é ríspido. É muito difícil. Mas não é sobre o outro, é sobre o caráter. Tá aqui, ó, depois vocês dão um Google lá. É o caráter. Benignidade está relacionado ao caráter. Eu sou benigno, independente do que o outro. Rebeca dá uma lição pra gente. Se a gente pegar o exemplo de Rebeca para nossa vida, o nosso servir vai ser diferente. Quando eu digo servir, não é só servir no ministério, é servir em tudo. É servir a nossa casa, é servir a minha família, é servir os meus amigos. O meu servir, o meu olhar para o outro vai mudar. Porque o exemplo de Rebeca é a coisa mais linda. Primeiro que ela foi resposta de oração, né? Aí já fica assim algo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Sempre, sempre, sempre. O Senhor sempre levanta alguém para orar por nós. Mesmo que a gente não saiba. Deus sempre levanta alguém. Deus nunca nos deixa desamparado. Sabe aquele momento que você fala, ah, Deus não se lembra de mim? Deus está levantando um intercessor. Sempre tem alguém que ora por nós. Rebeca foi resposta de oração. Mas ela poderia ter só respondido à oração. Porque só do fato dela dar água para ele, ela já teria respondido à oração. Ela fez além. Ela fez aquilo que Jesus fala em Mateus. Se alguém te pedir uma capa, dá tudo, dá duas, entrega tudo, né? E capa naquele contexto era algo muito caro, era algo muito raro. Então, o que Jesus estava falando? Não se prenda, não se limita ao que o homem pode tirar de você. Faz além, faz mais. E nascer do Espírito é isso, gente. Nascer do Espírito é morrer para as nossas vontades. Nascer do Espírito é renunciar àquilo que eu tenho como certo, aquilo que eu tenho como razão. Isso é nascer do Espírito, porque as obras da carne, depois eu vou ler para vocês, hoje não, quando eu falar somente do fruto, eu vou ler para vocês as obras da carne. As obras da carne é um monte, porque carne puxa carne. Carne, atitudes da carne puxa mais atitudes da carne. O Espírito não. É um fruto. É um fruto.
com os atributos certos, na medida exata, porque Deus é perfeito. E é difícil gerar, mas não é impossível. Que você entre no dia de hoje, olhando, analisando a sua vida. Será que eu tenho tido atos de serviço benignos? Será que as minhas atitudes têm sido de gentileza? Ou eu tenho sido ríspida? Ou eu tenho sido mal educada? Ou eu tenho sido mandona? O que eu tenho sido? Olha para dentro de si e veja se há benignidade em você. Amém? Porque a gente só muda quando a gente faz essa análise. Senão a gente fica achando que tá tudo muito bom. E a gente não muda, não transforma. Não transforma quando a gente não olha para dentro da gente mesmo. A gente só muda quando a gente olha para dentro da gente mesmo e fala assim: Senhor, até aqui eu provei quem eu sou. Daqui em diante eu permito que o Senhor trabalhe em mim. Porque eu já provei quem eu sou. E eu não tô gostando disso aqui. Eu não sou benigna. Pelo contrário, eu sou reclamona, eu sou mandona, eu sou ríspida, eu sou mal educada. Falou grosso comigo, eu falo mais grosso ainda. Falou alto comigo, eu falo mais alto ainda. Senhor, não tá legal. O Senhor, Ele não se agrada. Ele não se agrada de pessoas que não são gentis. De pessoas que não sabem falar nem sequer obrigado. A pessoa não consegue nem ser grata. Você faz alguma coisa, a pessoa não consegue nem ser grata. Não fala um bom dia. Ai, Mayara, mas eu já faço isso. Tá, mas você faz isso por educação ou tá no seu caráter? Você faz isso porque você é educado ou você é benigno? Tem uma diferença, entende? Vamos orar? Que o Senhor, Ele nos conduza a esse lugar. A ser igual Rebeca. A dar para o outro além do que ele espera. A entregar para o outro além do que ele pediu. Mas não porque a gente tem algum interesse, mas porque está em nós a benignidade. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por esse exemplo tão lindo que é Rebeca. Deus, eu lembro que a primeira vez que eu li essa passagem eu fiquei chocada, eu fiquei maravilhada. São 10 camelos e Rebeca, ela fez com carinho. Ela fez não porque alguém pediu, não porque o servo falou que ia pagar ela. Ela fez por benignidade. Ela fez porque ela viu a necessidade do outro e se comoveu em servir em amor sem esperar nada em troca. Pai, quantas vezes é difícil fazer isso no nosso meio? Já é difícil, Senhor. Tratar bem quem nos trata bem. Muitas das vezes estamos nervosos com as nossas coisas do nosso dia a dia e tratamos mal até quem deveríamos tratar bem. Imagina quem nos trata mal. Senhor, como é difícil. Mas, Pai, hoje que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir para esse lugar de olhar para o próximo com outro olhar, com um olhar entendendo as necessidades, entendendo as limitações diárias, Pai. Assim como o Senhor nos olha, assim como o Senhor entende o nosso coração, assim como muitas das vezes nós acordamos irritados, nervosos, transtornados, preocupados, o Senhor sempre tem uma palavra de acalento que vem de encontro à nossa angústia e nos acalma. Pai, nos ajuda a olhar para o próximo, assim como o Senhor olha para a gente, Pai. Senhor, coloca em nós essa essência do fruto, que é a benignidade. Senhor, nos ajuda a gerar benignidade. Ainda, Senhor, que seja uma essência tão difícil, que o Senhor gere em nós. Pai, nós estamos aqui hoje disponíveis. Nós abrimos o nosso coração. Eu peço que você declare aí agora que você se abre para esse mover do Espírito, que você declare que você está aberto para que o Espírito Santo te auxilie a gerar a benignidade. Não é fácil. Não é fácil ser gentil, não é fácil ser amável, não é fácil perdoar, não é fácil, mas faz parte da essência do fruto do Espírito, a benignidade, e ela engloba todos esses atributos. Que você declare aí com a sua boca agora, que você está aberto para que o Espírito Santo te conduza a esse lugar de benignidade. Amém?
Até amanhã, a nossa live acaba aqui e eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra e que você gere esse fruto, porque esse fruto num completo, ele muda a nossa vida. Quem nasce do Espírito tem que ter o fruto do Espírito. E benignidade, ser benigno, faz parte, não deveria fazer parte só da vida do crente, deveria fazer parte da vida da sociedade. Mas nós estamos aqui, né? Como para quem mostra um exemplo, é possível. É possível tratar bem quem te tratou mal. É possível gerar benignidade. Que você seja esse exemplo de benignidade na sua rua, no seu serviço, para os seus amigos, na sua casa. Que você gere esse gomo da benignidade. Amém? Até amanhã, eu te espero aqui. Tchau, tchau.